por cada vida que está aqui presente, por você ter escolhido estar aqui nesse momento. Você poderia ter feito outra escolha, né? Já ir para casa, descansar, não teria nada demais, né? Uma escolha, né? Mas você escolheu estar mais um pouquinho aqui na casa do Senhor, porque você acredita que Deus ainda tem alguma coisa para falar ao seu coração, e que você também tem coisas para falar para o coração de Deus. Isso é importante. Então eu quero meditar com os irmãos numa palavra que está em Mateus capítulo 7. E através dessa palavra nós vamos também trazer uma realidade aos nossos corações. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Quem encontrou, diga amém. Amém. Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Amém, amado? Amém. É interessante que Jesus veio para trazer o evangelho da paz, da salvação, e Ele trouxe um evangelho de graça para nós. Não precisa pagar nada, apenas crer. Amém, amado? Amém. Mas esse evangelho que nós recebemos de graça, pela fé, pelo sangue de Cristo, nós não recebemos de graça, mas nós vamos ter que mantê-lo em nós. E aí é que está o problema. Você ganha de graça, mas você tem que mantê-lo. Uma certa vez perguntaram para Jesus: Jesus, quantas pessoas vão se salvar? Ou são muitos os que vão se salvar? Jesus disse: lutai para entrar por essa porta. Amém, amado? E Jesus, Ele era a pessoa mais interessada em facilitar as coisas para nós. Mas Jesus, Ele sabia que Ele não poderia nos enganar. Ele tinha que falar a verdade para nós. Então Ele disse: olha, a porta que eu estou abrindo para vocês é uma porta estreita. O caminho que eu estou preparando é um caminho estreito também. Então vocês vão ter que lutar para passar por ele. Embora seja de graça, nós vamos ter que nos esforçar para manter. Amém, irmão? Se não, sabe o que nós poderíamos fazer? Recebemos Jesus, batizamos nas águas, agora vamos ficar em casa, né? Esperando Jesus voltar. Por que nós viemos para a igreja? Por que nós temos que orar? Eu preciso orar? Não era mais fácil a gente ir embora para casa, descansar? Por que alguém tem que ficar orando? Por que nós temos que orar? Por que nós temos que nos separar do pecado? Porque a salvação é de graça. Manter a salvação vai depender do esforço que nós vamos colocar em cima disso. Amém, amado? Irmão, não é fácil. Se fosse fácil, o mundo inteiro estaria aqui, estaria nas igrejas. Então Jesus falou assim: lutai para entrar por essa porta. E porque ela é estreita, poucos são os que entram por ela. E porque a porta do mundo é larga, muitos são os que entram por ela. Irmão, não tem coisa mais fácil do que o mundo, não é verdade? Você lembra quando você era do mundo? Não tem compromisso com nada, né? Não tem que dar satisfação para ninguém. Você faz o que você quer, você diz o que você quer, você apronta, um monte de coisa errada e parece que está tudo certo. Aí depois você veio para Jesus Cristo
e descobriu que não é fácil, né? Precisa separar-se do pecado. Você não pode falar o que você quer, você não pode agir do jeito que você quer, você tem que vigiar, você tem que orar. Então Jesus deixou claro que não é um caminho fácil, é um caminho possível, não é um caminho fácil. Amém, irmão? Uma vez Pedro disse assim: Jesus, se para se salvar nós precisamos fazer isso que o Senhor está falando, então quem é que vai se salvar? Aí Jesus falou: que é impossível para você, é possível para Deus. Amém, irmão? Olha só que interessante. Jesus deixou claro que para nós é impossível, e nós só conseguimos porque Deus, Ele faz se tornar possível. Amém? Então o caminho é de graça, a porta é de graça, a salvação é de graça, mas nós temos que nos esforçar para entrar por ela. Toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro de um acontecimento na minha vida que marcou muito minha vida. Eu tinha programa de rádio na Brasil Novo, isso em 1990, 1989, 90. Eu tinha programa na Rádio Brasil Novo, em Rio Preto. Era a melhor rádio que nós tínhamos em Rio Preto. E eu tinha um programa das 10 às 10h30 da noite, todos os dias. Das 10h30 às 11 horas era um outro pastor, um pastor assim que facilitava um pouco para os irmãos, né? Que não contava a história verdadeira, contava só pela metade. E eu, irmãos, eu tinha pregado no rádio essa mensagem. Eu sei que não é uma mensagem para você pregar em rádio. Em rádio você tem que trazer aquela mensagem: vinde a mim os cansados e oprimidos, etc. Mas não sei, porque aquela noite eu preguei essa mensagem no rádio. Quando eu saí, entrou esse pastor. E quando a gente saía, a gente já pegava o carro, ligava o programa para ouvir o outro pastor, que a gente gostava de estar ouvindo. Então esse pastor deu a introdução, a música do programa dele. Quando ele pegou o microfone, ele disse assim: esses pastorzinhos do diabo, que fica pregando que a entrada para o céu é estreita, é difícil, são pastores do diabo. E eu profetizo nessa noite que o inferno vai ficar vazio e o céu vai ficar cheio. Eu pensei comigo, né? Você pode profetizar o que você quiser, mas quem disse isso foi Jesus, né? E eu sempre fico com Jesus. Então ali eu comecei a compreender que os pastores não estão muito dispostos a falar sobre isso, né? Já pensou, mas você chegar para o teu irmão e falar: é difícil. É mais fácil falar: irmão, vai tranquilo, vai em paz, vai dar tudo certo, nós vamos conseguir, é facinho, basta você vir uma vez por semana na igreja, seu lugar no céu está garantido. É uma vez por semana, mas dá o dízimo certinho, aí o teu lugar está garantido. Irmão, mas não é a verdade. Nós temos que lutar sim. E essa noite, esse momento que nós estamos aqui é uma luta, é uma guerra. E sabe como nós começamos a guerrear? Contra nós mesmos. Porque em verdade, nós nem queríamos estar aqui. Essa é a verdade, né? Nós gostaríamos de estar já em casa, descansando, assistindo um bom filme, etc. Mas nós lutamos contra nós mesmos para estarmos aqui. Amém, irmão? E na hora da oração nós vamos ter que lutar mais ainda contra nós mesmos, contra a nossa dificuldade de falar com o nosso Pai, a dificuldade de encontrar palavras para apresentar a Deus. Tudo uma luta, uma guerra, irmão, mas que é possível vencer. Amém, irmão? Mas eu falei tudo isso porque eu quero mostrar uma coisa linda para os irmãos, que mostra que toda a nossa ação no reino, ela depende das nossas lutas, das nossas guerras, porque o reino, o céu, ele é para os vencedores. Ninguém, irmão, vai entrar no céu se não for um vencedor.
Então aprenda a vencer tuas guerras, amém, amado? Na hora da oração, você não está se sentindo capaz de orar, luta contra você mesmo. Luta contra a tua indisposição, luta contra a falta de palavras, luta contra tudo aquilo que quer impedir você de orar. Acabou as palavras, começa a dizer assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus, Tu és o meu provedor, Tu és a minha fonte, Tu és o meu pão, Tu és a minha água. Irmão, declare alguma coisa para Deus. Declare a palavra para Deus, amém, amado? Então é uma guerra, é uma luta. Mas vamos esquecer isso aqui e vamos todos abrir a Bíblia, você que tem uma Bíblia, em Apocalipse, o livro dos vencedores, e você vai descobrir que realmente Jesus tinha razão. O céu é para os vencedores. Nenhum covarde vai entrar no céu. A própria palavra de Deus é assim: quanto aos tímidos, aos covardes, a sua parte é no lago de fogo. O céu é para gente corajosa, amém, irmão? Entenda isso. Nós vamos ler alguns versículos a partir do Apocalipse 2, versículo 26. Presta atenção em todas essas leituras. Aqui fala sobre o prêmio aos vencedores. Apocalipse 2, 26 diz assim: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Mas ao que vencer, amém, amado? Apocalipse 3, versículo 5: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Olha só. E confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus santos anjos. Amém? Irmão, já imaginou a cena? Deus te chama. Aqui está Deus, aqui estão os milhares de anjos. Jesus fala: olha, Pai, olha, anjos, esse daqui é o Elias, esse daqui é o Alaor, esse daqui é o Erasmo. Vencedores, amém, irmão? Aqui é o Tony, vencedor. Aqui é a Lúcia, vencedora. Cada um de nós, vencedores, amém? Isso vai acontecer. Aquela palavra que fala também das virgens, né? Elas não estavam preparadas, né? Não estavam. Quer dizer, algumas foram vencedoras, outras perdedoras, porque não estavam preparadas, né? Já pensou? Jesus vem buscar a igreja está dormindo, né? Não está preparada, não está vencendo. Vamos continuar aqui. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Amém. Os irmãos viram como Jesus foi um vencedor? Por que Jesus foi um vencedor? Porque ele tinha uma missão, e tinha um monte de pessoas, e um monte de demônios, e um monte de situações tentando impedir Jesus de vencer. Aqueles fariseus, o próprio Satanás. O inimigo chegou para Jesus e disse: ó, Jesus, se tu me adorares, quer dizer, tentando fazer o perder. Então a Bíblia diz, Jesus diz assim: assim como eu venci. Jesus venceu a carne, Jesus venceu os inimigos, Jesus venceu tudo por nós, amém, irmão? Ele foi um vencedor. E ele diz assim: aqueles que vencerem vão assentar comigo no meu trono.
Por isso que a Bíblia fala que o Senhor Jesus nos comprou e nos fez reis e sacerdotes. Amém, irmão? Sentar no trono de Deus. É só isso que Jesus está falando. Ao que vencer. Diga amém. Amém. Apocalipse 21. Apocalipse 21 diz assim. Apocalipse 21. O Apocalipse 21 é o primeiro dia nosso na eternidade. E diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Versículo 7. Quem vencer, apenas quem vencer, somente aos que vencerem, herdarão todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Amém, irmão? Aos que vencerem. Irmão, nós estamos numa batalha terrível. Nós lutamos contra a nossa carne, nós lutamos contra principados e potestades, nós lutamos contra esse mundo tenebroso. Não podemos parar, não podemos baixar a guarda, não podemos desanimar, não podemos de maneira nenhuma recuar. Ali em Hebreus, capítulo 11, versículo 27, diz assim: o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Então nós não recuamos nunca. E uma coisa, irmão, que nós como igreja precisamos entender: um monte de coisas que acontecem em volta de nós são ações malignas para tentar nos fazer parar. Sabe como que o inimigo age? Talvez você nunca pensou nisso. Paulo diz assim: a nossa guerra não é contra pessoas. Irmão, nós não lutamos contra pessoas. Nunca lute contra uma pessoa. Você não foi chamado para isso. Então Paulo diz: a nossa guerra é maior do que isso. Nós lutamos contra tronos, principados e potestades do mal. Nós não lutamos contra pessoas. Irmão, tira isso da sua mente. Pessoas são de Deus, são amadas de Deus. Pessoas é para nós orarmos, pessoas é para nós ajudarmos, pessoas são para serem salvas. Lutamos contra o inferno, lutamos contra o inimigo. Essa é a nossa guerra. Então, sabe o que o inimigo faz? Ele monta um ringue e coloca pessoas dentro do ringue. Você já parou para pensar que às vezes a gente gasta um monte de energia lutando contra pessoas? Aquela guerrinha, né, contra pessoas, contra situações, dentro de casa, marido, mulher, contra os filhos. Às vezes fica aquela guerra que não acaba nunca, porque o inimigo armou um ringue para enganar os crentes. Ó, fica aí dentro lutando, enquanto vocês estão lutando aí, eu estou lá matando, roubando e destruindo. Por isso que as drogas aumentam, por isso que a prostituição aumenta, por isso que o homossexualismo aumenta. Sabe por quê? Porque a igreja que deveria estar guerreando contra,
às vezes está lutando contra pessoas, contra situações dentro do lar, contra filho, contra marido, contra mulher, porque nós não entendemos a guerra. Entenda uma coisa, amado, o Senhor nos levantou como um exército para lutarmos a guerra dele, amém, amado? Para lutarmos uma guerra santa, uma guerra poderosa contra o principado das trevas. O Senhor nos dá autoridade para orar pela cidade e declarar que os demônios do inferno que invadem uma cidade com enxurradas de prostituição, de drogas, de destruição dos lares, o Senhor nos dá autoridade para mandar sair, para impedir que ele venha destruir nossos filhos, os nossos jovens, os casamentos. Essa guerra para a qual nós somos chamados, uma guerra poderosa, uma guerra grande, uma guerra poderosa. Mas como é que nós vamos vencer essa guerra? Nos preparando, entendendo que nós não lutamos contra pessoas, lutamos contra tronos, principados e potestades. Quando nós dobrarmos o nosso joelho hoje, ou em pé, ou andando, como você sentir no coração, comece a guerrear. Use a sua voz e comece a expulsar espíritos de prostituição, de drogas, de destruição, de homossexualismo. Use a autoridade que Deus te deu para que os lares não sejam destruídos, para que a cidade seja alcançada pelo poder do Evangelho. Irmão, sabia que Deus conta conosco aqui em Badibacite? Sabia que Deus está olhando para nós, para ver nossa reação em relação à cidade que nós estamos defendendo, amado? Para que o inimigo não destrua. Sabe o que uma vez ali em Jeremias Deus falou? Procurei um homem para que esteja entre mim e essa cidade, para mim não destruir a cidade, mas não encontrei. Deus só precisava de um homem que falasse: não, Deus, eu vou orar pela cidade, porque o pecado da cidade era tão grande que Deus ia ter que tomar uma providência. E Deus falou: procurei um homem que falasse: Senhor, eu estarei entre o Senhor e a cidade. Você já parou para pensar nessa responsabilidade? Você falar: Senhor, eu estou aqui por Badibacite, o Senhor não precisa destruir não, porque eu vou orar e o Senhor vai abençoar essa cidade, e o Senhor vai salvar muitas almas aqui, entre Deus e a minha família. Senhor, eu estou aqui entre o Senhor e a minha família, para o Senhor abençoar a minha família, amém? Para que os nossos filhos não escorreguem para esse mundo de perdição, cresçam no caminho do Senhor, servindo a Deus em espírito e em verdade. Se coloque entre Deus e o teu marido, entre Deus e a tua esposa, o teu lar, a tua vida, e o Senhor Deus te dará uma vitória grande nessa noite. Amém? Amém. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Tira um cântico aí, Tony.